O que é destaque nesta edição? Mais de 500 famílias de baixa renda vão ganhar casa própria. Ministério das Cidades repassa 48 milhões para a construção do conjunto habitacional Cidadão Manauara 2. Ano letivo nas escolas estaduais começa no dia 15. Mais de 400 aprovados em concurso de 2014 devem ser nomeados de forma imediata, diz a Suzan. CREA vai fiscalizar galpões de escolas de samba de Manaus. Documento Nacional de Identidade vai substituir CPF e título de eleitor. Temer admite que se Previdência não for votada agora, fica difícil voltar ao tema. Lava Jato. Marqueteira confirma Moro Caixa 2 de 10 milhões de reais na reeleição de Lula. Parlamento venezuelano pede encontro com o presidente colombiano na fronteira. País insular, Maldivas declara estado de emergência e juízes da Suprema Corte são presos. Bolsas asiáticas fecham em baixa influenciadas por queda recorde em Nova York. Corpo de homem com pés e mãos amarrados é queimado após ser jogado em ramal no Poraquequara. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5h48. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 26 graus de temperatura e a máxima de hoje não deve ultrapassar os 32 graus. O Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 5 milímetros. A umidade do ar é de 84%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É terça-feira, 6 de fevereiro. Chegamos aos primeiros 37 dias do ano e faltam 328 para terminar 2018. Dia dos Santos Paulo Mickey, companheiros. Também é o dia do agente de defesa ambiental. O Rio Negro subiu mais 7 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 22 metros e 91 centímetros. Operam sem restrições para pousos e decolagens e os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. 5h50. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. Marcado pela realização das bandas da Bica, Difusora e Boulevard, que mobilizaram mais de 100 mil pessoas no primeiro final de semana dos grandes eventos do Carnaval 2018 em Manaus, apresentou redução média de 51% no número de ocorrências criminais na comparação com o mesmo período do Carnaval do ano passado. Os dados preliminares são da Secretaria de Segurança Pública. Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Primeiramente, parabenizá-lo pelo aniversário. Alberto Pellegrini é o grande aniversariante de hoje, essa grande referência do radiojornalismo e, naturalmente, ele especializado na área policial. Parabéns pela tua vida, que Deus te abençoe e parabéns também pelo teu trabalho, Alberto Pellegrini. Obrigado pela Guerra, pelas parabenizações, obrigado também pelas oportunidades disponibilizadas por você aqui no Jornal da Manhã. Alberto Pellegrini, à noite e madrugada na cidade, como é que foi? Paulo, no que diz respeito ao pronto-socorro, nós passamos tão somente apenas até nesse momento no pronto-socorro Platão Araújo. E no Platão Araújo, Paulo, nós tivemos duas ocorrências aí, uma por faca e outra por agressão física. As duas pessoas estão em estado grave que deram entrada no Platão Araújo à noite de ontem, Paulo. Pellegrini, aquele acidente acontecido ontem na estrada do aeroporto, 2 pessoas saíram feridas. Alguém morreu, Pellegrini? E continuam gravemente feridas, Paulo, desse acidente grave que ocorreu ontem, né? Ainda continuam gravemente feridas, principalmente o homem que estava pilotando a motocicleta. E foi um milagre esse homem não ter morrido na hora, não é, Pellegrini? Pois é, foi um milagre não ter morrido na hora, Paulo, e vamos testar positivo para que permaneça assim, porque as informações que nós obtivemos do pronto-socorro é que o estado dele é gravíssimo. Ramal do Poraquequara, de repente aparece um carro fantasma e um corpo é jogado, em seguida os homens descem e queimam o corpo desse homem. Pellegrini, já foi identificado? Ainda não foi identificado, Paulo, ele estava também com mãos e pés amarrados. Foi na madrugada de hoje em um ramal na estrada do Poraquequara. Alberto Pellegrini, 20 mil pessoas pelo menos ontem foram prejudicadas com as paralisações da Açaí e da São Pedro e naturalmente que a população voltou a ser penalizada. E hoje como é que está o transporte de massa em Manaus sem a normalidade?
Sim, a normalidade, Paulo. Até o presente momento, nós não temos conhecimento de nenhum tipo de paralisação. Já passamos na frente da Global, que cobre a área da zona leste da cidade. A Global que fica bem ao lado do Terminal 5, pertinho aqui do pronto-socorro João Lúcio. Nós também já estivemos na União Cascavel, Paulo Eucatu, que fica vizinha ao Instituto Médico Legal, faz parte do nosso caminho também, de todas as madrugadas, e a gente passa, dá uma olhada, fica verificando, conversando. Está tudo tranquilo, principalmente nessas duas, que são as duas maiores empresas do transporte rodoviário. Vamos ficar atentos então, Peregrini. Eu sei que você sempre está atento às informações, sempre em primeira mão aqui no Jornal da Manhã. Mais uma vez, parabéns e até daqui a pouco. Muito bem, Paulo Guerra. Daqui a pouco a gente vai voltar sim com essas e outras informações. 5h54 em Manaus. Entre a noite de sexta-feira e a madrugada desta segunda-feira, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas abordou durante a Operação Lei Seca 936 veículos em blitz realizadas próximos das principais bandas da capital e em lojas de conveniência e em postos de combustível em Manaus. No período foram registradas 250 infrações e 125 veículos foram apreendidos, sendo 68 carros e 57 motos. Os motoristas que realizaram o teste do bafômetro, 4 se recusaram a soprar no aparelho e 18 apresentaram estado de embriaguez. O Centro Cultural Palácio da Justiça, que recebe nesta terça-feira, às 17 horas, uma sessão cinematográfica em alusão ao Dia da Internet Segura, realizada pelo Centro Popular de Audiovisual. O evento faz parte da programação do Espaço Aberto, realizada pela Secretaria de Estado de Cultura. A entrada é gratuita. O filme a ser exibido será Os Desconectados, de 2012, que mostra diversos personagens lidando com as consequências do uso excessivo da internet e de telefones celulares. 5h55 em Manaus. Tribunal de Justiça abre inscrições para a primeira seleção de estágio em Direito do ano. Quem tem os detalhes é Itamar Jardina. Termina nesta quinta-feira o período de inscrições para a primeira seleção de estagiários na área de Direito promovida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas na programação deste ano. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site estagiocapital.tjm.jus.br. Após inscrições via internet, os candidatos inscritos deverão apresentar documentação original e cópia de documentos de identificação, declaração de matrícula em curso de Direito entre os dias 15 e 21 de fevereiro, das 8 horas da manhã a 1 hora da tarde, no prédio anexo ao Tribunal de Justiça do Amazonas, situado na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, Manaus. A prova de seleção será composta por 40 questões. O certame oferece 40 vagas. Além da formação de cadastro de reserva, os candidatos serão selecionados para a jornada de 20 horas semanais. De acordo com o tribunal, no ano de 2017, 350 estudantes de direito conseguiram êxito em seleções semelhantes e estão atuando como estagiários na Corte Estadual de Justiça. A seleção é direcionada para acadêmicos de direito matriculados a partir do 4º período. As provas devem ocorrer em março. A data e local de aplicação serão divulgados por meio de edital no Diário da Justiça Eletrônico e no portal de notícias do TJM. Eu sou Itamar Jardina para o Jornal da Manhã. Agora 5h56 em Manaus. As inscrições para quem quiser candidatar-se ao Programa Universidade para Todos, o ProUni 2018, iniciam nesta terça-feira na página do Programa do Governo Federal, no prouniportal.mec.gov.br. São 3.358 vagas ofertadas em todo o Amazonas, sendo 1.596 integrais e 1.762 parciais, 50% em instituições particulares de ensino superior. O edital da sexta chamada de classificados no concurso de 2014 da Secretaria de Estado de Saúde Suzan já se encontra na Casa Civil do Governo, tramitando em caráter de urgência. O documento será enviado em seguida para publicação no Diário Oficial do Estado, com a lista dos 428 aprovados para nomeação imediata. O secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, ressalta que esta chamada contempla aprovados para a Suzan e para as fundações. Novas convocações serão realizadas, segundo ele, de acordo com a necessidade e a disponibilidade orçamentária do órgão. O concurso tem validade até abril de 2019. Estudantes de Manaus têm até o dia 16 de janeiro, até 16 de fevereiro,
para fazer o cadastramento ou recadastramento da meia passagem. Todos os interessados em garantir o benefício devem estar cadastrados no sistema de meia passagem da Prefeitura. Repetindo, até 16 de fevereiro. O estudante que nunca solicitou o cartão estudantil poderá se cadastrar pela primeira vez pelo site Estudantes Manaus. Após 72 horas do cadastro, o estudante deverá se dirigir ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado, Sinetran, na Constantino Neri, com carteira de identidade ou certidão de nascimento para solicitar a emissão do cartão. Menores de 18 anos deverão comparecer ao Sinetran acompanhados do responsável legal. Famílias de baixa renda terão acesso ao conversor da TV digital gratuitamente em Manaus. Geraldo Campelo vai trazer os detalhes. A partir desta terça-feira, a sede da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, os 20 Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, PACS e algumas unidades de saúde do município vão receber pontos físicos da Seja Digital. A instituição não governamental e sem fins lucrativos é responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão no Brasil. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Manaus terá o sinal analógico desligado no dia 30 de maio. Com isso, as pessoas que possuem TV de tubo ou uma TV de plasma ou LCD muito antiga deixarão de ter acesso à programação dos canais abertos e, por isso, a necessidade de instalação de um conversor digital. O secretário da SEMASG, Elias Emanuel, ressaltou que serão distribuídos 240 mil kits na capital. Segundo ele, com este trabalho da Seja Digital, as famílias beneficiárias que possuem um aparelho de TV com sinal analógico, ao instalar esse kit, passarão a receber o sinal digital com qualidade de imagem que as emissoras de TV oferecem. Essa parceria é uma ótima iniciativa, são 240 mil kits que nós vamos distribuir àquelas famílias que fazem parte do cadastro único, ou seja, a família que faz parte de algum programa social do governo federal e que ainda tem o aparelho de televisão antigo, com esse kit vai poder receber em casa o sinal digital e a qualidade de imagem que as TVs aqui no Amazonas oferecem a partir de janeiro. A Seja Digital já iniciou atendimento em Manaus pelo número 147 com a ligação gratuita e pelo endereço eletrônico sejadigital.com.br. Por meio desses canais, o beneficiário agenda a retirada do equipamento. No ato da inscrição, é preciso informar o número de identificação social, o NIS. Ao entrar em contato com a instituição, é feito o agendamento da data, horário e local para a pessoa fazer a retirada do kit. A instalação será feita pelo próprio usuário, que receberá as orientações da equipe técnica da Seja Digital. As residências que utilizam televisão com antenas parabólicas ou TV a cabo não sentirão nenhuma alteração e não será preciso fazer a adaptação com o conversor. Os aparelhos de TV fabricados a partir de 2010 já têm o conversor digital embutido, o que dispensa a necessidade de aquisição do equipamento. Eu sou o Geraldo Campelo, para o Jornal da Manhã. 6h05 em Manaus. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Aqui em Manacapuru, a semana começou com a abertura dos trabalhos do Executivo Municipal para o ano 2018. Durante a cerimônia de abertura, o prefeito Beto D'Angelo e seu vice Raimundo França Alcapella apresentaram um balanço de todo o trabalho realizado no primeiro ano de gestão e anunciou as perspectivas para este ano. Apesar da grande prioridade ao setor primário no ano de 2017, o prefeito garante que este ano não deixará de olhar pela cidade. A prioridade, na verdade, foi dada como um todo ao município, né? Só que antes não acontecia, que não havia um olhar especial para a zona rural. E esse ano nós fizemos, pois eles não tinham mais como esperar. Por tantos anos de descaso, então a gente tem feito o acompanhamento junto à zona rural para que a nossa produção volte a ser forte, tenha verdadeiramente a força de ser uma cidade que abasteça a capital. Porque esse é o nosso maior desejo, é transformar Manacapuru na central de abastecimento da capital. Portanto, nós tínhamos que dar esse fôlego ao nosso povo interiorano
para que ele possa produzir mais e com mais qualidade. Esse ano, por exemplo, Manacapuru foi o único município até então do estado do Amazonas a ser contemplado com PA municipal. Isso garante a compra do nosso produtor e leva à mesa do nosso povo mais necessitado, pois esse é o caminho para tirar Manacapuru das condições que se encontra hoje, uma cidade voltada apenas para o contra-cheque e a prefeitura sendo praticamente o único empregador ou o maior empregador no município. Então nós vamos mudar essa realidade e nós vamos continuar esse trabalho. O evento se deu na tarde de ontem no Galpão da Cirana Formatizada, onde o prefeito também cobrou dos funcionários da administração municipal empenho e dedicação em relação ao tratamento e atendimento à população que vai em busca dos serviços oferecidos pelo município. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg Deg. 6h07 em Manaus. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, CREA-AM, vai fiscalizar as escolas de samba de Manaus na Avenida do Samba, na manhã desta terça-feira, ao lado do Sambódromo. O objetivo é verificar a contratação de um profissional devidamente habilitado na hora de realizar as instalações elétricas, construções de carros alegóricos e montagem de equipamentos de som que serão usados no desfile. Devem ser verificadas atuações profissionais nas áreas de engenharia mecânica, engenharia elétrica e engenharia de segurança do trabalho. A intenção do setor de fiscalização do CREA é orientar e prevenir acidentes. Temos informações de Urucará, Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A Prefeitura de Urucará, através da Fundação de Medicina Tropical e Coordenação Estadual de Saúde, está realizando em Urucará uma ação preventiva, através da Associação de Desenvolvimento e Bem-Estar Social do Amazonas, SOTEAMA, a qual desenvolve atividades em prol da comunidade em vulnerabilidade e risco social, bem como na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e STs. O projeto tem um compromisso com a viabilização do direito de cidadania, fortalecendo sociedade civil e organizada. A ação iniciou neste dia 5 e se estenderá até o dia 9 de fevereiro na praça principal da cidade. Neste período, a população presente participa de atividades pedagógicas, palestras, seminários, dinâmica social e teste rápido HIV. A ação de grande importância para a sociedade de Urucará. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Valdino Castro. 6h09 em Manaus. Fundação de Vigilância em Saúde intensifica ações de prevenção do Aedes aegypti no Carnaval. Larissa Balheiro. Para reforçar as ações preventivas contra o mosquito Aedes aegypti durante o Carnaval, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas realiza o controle vetorial do mosquito na Avenida do Samba e no Centro de Convenções, o Sambódromo. O local recebe a partir de sexta-feira agora o desfile do Grupo de Acesso e do Grupo Especial. As ações contemplam a aplicação de inseticida por meio de equipamentos portáteis e motorizados, além de larvicidas. A Fundação de Vigilância em Saúde também vai fazer um trabalho de conscientização no Sambódromo no sábado, no dia do desfile do Grupo Especial, ao levar para o desfile o bloco Show Mosquito. O chefe de Departamento de Vigilância Ambiental da FVS, Cristiano Fernandes, explica o objetivo da conscientização. A gente está com a proposta, né, do bloco Show Mosquito, que é uma iniciativa da Fundação de Vigilância e Saúde, aproveitando, né, esse período de carnaval aqui no estado para sensibilizar e mobilizar a população. Fernandes reforça que 80% dos casos de notificação de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti no Amazonas ocorrem de janeiro a maio, período caracterizado por intensas chuvas. Ele ressalta como o trabalho será executado. O trabalho de mobilização, ele vai acontecer em todo o feriado. A gente está com equipes acompanhando os principais blocos, né, de carnavais que acontecem aqui principalmente no município de Manaus. E a gente vai aproveitar, né, a abertura do carnaval no dia 10 e com a composição com o tema Show Mosquito, a equipe da SPS, vários parceiros, entre eles a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Manaus, além de outros colaboradores. O bloco Show Mosquito vai desfilar pela primeira vez no Carnaval de Manaus às 19 horas do dia 10, sábado agora, na programação de abertura da noite do desfile. A missão é levar para a Avenida do Samba 1.200 brincantes com muito samba no pé e alegria, para promover a prevenção da dengue, chikungunya e zika vírus, e até da febre amarela, que também pode ser transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Com o refrão Show Mosquito, show, só pula carnaval quem se cuidou, o bloco pretende aumentar a adesão da população para não deixar água parada onde o mosquito possa se proliferar. Em janeiro deste ano, já foram notificados no Amazonas 222 casos de dengue, 7 de chikungunya e nenhum caso de zika e febre amarela. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã. 6h11 em Manaus.
O estado está reforçando as ações de combate à malária no estado com a parceria do Ministério da Saúde. Como parte da programação, o governador Amazonino Mendes fará a entrega nesta terça-feira de veículos e embarcações para 21 municípios em evento que vai acontecer a partir das 10 horas no Centro de Convenções Vasco Vasques. Estiveram reunidos na manhã desta segunda-feira na sede da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas, ARSAM, os principais envolvidos no processo de distrato do termo de convênio para fins de regulação celebrado entre a Prefeitura Municipal de Manaus e a ARSAM, que tem como objetivo a regulação, o controle e a fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da cidade de Manaus. A partir do dia 13 de março, a fiscalização desses serviços será de responsabilidade da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus, ou seja, essa responsabilidade passa a ser da Prefeitura. Documento Nacional de Identidade vai substituir o CPF e o título de eleitor. Quem tem os detalhes é Rafael Costa. O presidente Michel Temer participou nesta segunda-feira do lançamento do Documento Nacional de Identificação, que une por enquanto o CPF e o título de eleitor. Sancionado em 2017 por Temer, o projeto está ainda na versão piloto, ou seja, em fase de testes. O novo documento será inicialmente usado apenas por servidores do Ministério do Planejamento e do Tribunal Superior Eleitoral. Eles poderão fazer o download do documento através do aplicativo disponível por Android e iOS e validar impostos que ficarão nos dois órgãos. Entre os diferenciais apresentados pelo DNI está a possibilidade de verificação através da leitura digital do QR Code, que será alterado a cada vez que o aplicativo for aberto. Uma marca d'água que ficará ao lado e embaixo da fotografia também será alterada a cada acesso. O objetivo das medidas é diminuir fraudes ou falsificações. Durante o lançamento, o presidente Michel Temer comentou quais os principais objetivos da criação do documento. Este é um momento revelador da modernização do que passa o Estado brasileiro. E é dever todos nós colocarmos a evolução tecnológica a serviço do cidadão. A intenção é que o DNI venha a concentrar vários documentos no mundo. Temos papel, a vida de todo mundo de alguma maneira ficará mais fácil. Já o ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, destacou que o documento utiliza de forma mais eficiente os recursos públicos, além de diminuir a burocracia e eliminar as chances de duplicidade. Este é um dia histórico. Essa obra só foi possível graças a esse espírito de cooperação. Não se trata de a priori suprimir documentos. A expectativa é de que a DNI esteja disponível para toda a população a partir de julho. O presidente Temer utilizou a conta pessoal no Twitter para comentar o lançamento do DNI e afirmou que o documento coloca o Brasil na vanguarda da identificação digital. Reportagem Rafael Costa. 6h15 em Manaus. No próximo dia 15 de fevereiro, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino SEDUC abrirá oficialmente o ano letivo da rede pública estadual em 2018. Neste ano, 435.291 estudantes de 599 escolas da capital e de 61 municípios do interior retornarão às atividades. A solenidade de abertura será realizada no Centro de Educação de Tempo Integral, o 7 Áurea Pinheiro Braga, localizado na Avenida Brasil, no bairro da Compensa, a partir das 9 horas. O evento contará com a presença do governador Amazonino Mendes, do secretário de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, Lourenço Braga, e demais autoridades. Do total de alunos matriculados nas escolas estaduais, 226.239 são para as unidades de ensino da capital e 209.052 para as unidades do interior. O deputado Cabo Maciel, líder do PR na Assembleia Legislativa, vai pedir ao governador Amazonino Mendes a realização de concurso público para preenchimento de vagas nos quadros da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas, após constatar o reduzido efetivo existente na capital e no interior. De acordo com o Cabo Maciel, o governo anunciou no final do ano passado, de 2017, que faria um levantamento junto ao comando da Polícia Militar para saber a necessidade de vagas, e até agora o concurso não foi anunciado. O governador Amazonino Mendes assinou ontem os decretos que concedem melhorias aos servidores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, como o auxílio fardamento, reajuste no auxílio moradia aos militares que atuam no interior e ticket alimentação. O Ministério Público
Público Federal no Amazonas reúne a imprensa logo mais às 10 horas para entrevista coletiva sobre a apresentação à Justiça de denúncia decorrente das operações custo político e estado de emergência. Na oportunidade, o procurador da República, Alexandre Jabor, responsável pela atuação do Ministério Público Federal no caso revelado a partir da Operação Maus Caminhos, estará à disposição da imprensa para esclarecer os principais argumentos de acusação da denúncia e detalhar a participação dos ex-secretários de Estado e do ex-governador José Melo no esquema de desvios milionários da saúde do Amazonas. A base Anzol permanente de operações em Tabatinga, região da tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Peru, será remanejada para um local estratégico, segundo informou a Polícia Federal nesta segunda-feira. De acordo com a Polícia Federal, o local ainda será definido a fim de combater a criminalidade. A base Anzol, inaugurada em 2015, é ocupada 24 horas por polícia e forças militares do Rio Solimões, que é a entrada do Rio Amazonas no Brasil. A unidade de fiscalização foi criada para controlar tudo que entra pelo rio e faz uma espécie de pente fino em barcos, passageiros e bagagens. A ideia é reprimir principalmente o tráfico internacional de entorpecentes, contrabando, exploração ilegal de minérios e controlar o fluxo de estrangeiros no Brasil. 6:17 em Manaus. Ministro das Cidades inaugura conjunto residencial do programa Minha Casa Minha Vida em Iranduba. A reportagem de J. Rai. O ministro das Cidades, Alexandre Baldi, e o prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, inauguraram no início da tarde de ontem, no quilômetro 7 da rodovia AM-070, no ramal das Acácias, o conjunto residencial Maria Zeneide, com 330 unidades construídas com recursos do programa Minha Casa Minha Vida, no valor total de 20,13 milhões de reais. Participaram também da cerimônia o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Ock, o deputado federal Paulderney Avelino e o superintendente estadual de habitação, Diego Afonso, que representou o governador Amazonino Mendes. A doméstica Fabiana da Cunha, que tem 4 filhos e o esposo ganha um salário mínimo, vinha pagando aluguel havia 10 anos. Ela foi a primeira a receber das mãos do ministro das Cidades a chave da casa própria. Aí eu agradeço muito a Deus, eu fico muito feliz. No lugar de pagar R$300, a gente já vai comprar outras coisas, né? O prefeito Francisco Gomes aproveitou a presença do ministro Alexandre Baldi para pedir a construção de mais 1.000 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Ele disse que pretende destiná-las a famílias que moram em Cacaupireira, em casas flutuantes ou em áreas afetadas periodicamente por alagações. Vou bater lá na porta do nosso amigo ministro e eu sei que ele vai atender nós. Eu quero tirar aqueles pessoal lá daqueles flutuantes e botar em terra firme. Na coletiva de imprensa, o ministro das Cidades prometeu avaliar com atenção o pedido do prefeito de Iranduba. Nós estaremos levando o pleito do prefeito Chico Doido com todo o carinho aqui com o município de Iranduba, com o estado do Amazonas, para que, abrindo a seleção, os projetos possam ser selecionados. Os mutuários do residencial Maria Zeneide vão pagar para a Caixa Econômica Federal uma prestação mensal de R$80 a R$90. Cada unidade habitacional tem 41 metros de área privativa e está avaliada em R$61 mil. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6:20. O Ministério das Cidades repassou 48 milhões para a construção do conjunto habitacional Cidadão Manauara 2. A assinatura do contrato ocorreu nesta segunda-feira com a Prefeitura de Manaus. Mais de 500 famílias de baixa renda devem ser atendidas. Estiveram presentes no evento o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Guilherme Ock. O conjunto Cidadão Manauara 2, etapa A, será construído em uma área de 25 mil metros quadrados com recursos oriundos do programa do governo federal. As unidades habitacionais serão divididas em aproximadamente 50 metros quadrados com sala, 2 quartos, cozinha e banheiro social. A primeira etapa do Cidadão Manauara 2 possuirá também 3 quadras e 25 blocos, portaria, área de recreação, playground, estação de tratamento de água e esgoto, além de estacionamento. A prefeitura arcará com 7 milhões como contrapartida do custo da obra. Essa quantia é referente ao valor do terreno e a renúncia fiscal que a prefeitura concederá à construção das unidades habitacionais de interesse social. A propriedade dos imóveis construídos será transferida pelo donatário para cada um dos beneficiários, segundo as regras estabelecidas no Minha Casa
Minha Vida. A entrega das unidades está prevista para 2019. Polícia. Roberto Pellegrini, o que aconteceu durante a noite e madrugada na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto-socorro 28 de agosto com plantão tranquilo. Apenas uma pessoa deu entrada, vítima de agressão física, assim mesmo foi um problema familiar. Cara que chegou na casa da sogra, ameaçando todo mundo, não aceitava o fim do relacionamento e acabou apanhando dos próprios cunhados. Isso aconteceu aí na área da Cidade Nova. Tem muita gente se metendo aí em briga, não aceita o relacionamento e acaba por cometer crimes. Só hoje, Paulo, de ontem para hoje, 3 crimes dessa modalidade aí, de crimes passionais, aconteceram na cidade. Numa outra questão, o homem foi preso após agredir a pauladas a própria sogra, tentou bater também no sogro e foi contido pela polícia. E também uma outra briga de amor aconteceu no bairro Cidade das Luzes. Um homem completamente transtornado pelo fim do relacionamento tentou matar a própria mulher. Isso não é ação de vizinhos, algo de pior poderia ter acontecido. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Aconteceu na Avenida Camapuã por volta de 19h30. Os ferimentos da vítima não foram tão graves e após os procedimentos curativos e exames, a vítima foi liberada. Pronto socorro Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Um outro homem deu entrada vítima de atropelamento. Acontecido na Avenida São Jorge. Ele deu entrada por volta de 13h45 e às 21h30 ele foi liberado. De polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Polícia Militar, através do 2º Batalhão da ROCAM, prende um homem por tráfico de drogas e arma também lá na área da zona norte da cidade. Mais um grande trabalho da ROCAM. Polícia Militar também, através da ROCAM, recupera a motocicleta que estava com restrição de roubo, ou seja, havia sido roubada. Já foi devolvida ao seu respectivo dono. Ações aí da ROCAM, que tem o comando do Major Paulo Emílio. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Tudo parecia tranquilo na noite e madrugada. Tudo estava caminhando para que mais uma noite sem nenhum registro de morte. Só que por volta de 22h30, a equipe do Instituto Médico Legal foi acionada para a remoção de um corpo de um homem que havia sido jogado da mala de um carro. Ele estava com mãos e pés amarrados, com perfurações de tiros pelo corpo. Os assassinos, não satisfeitos, ainda atearam fogo na vítima, jogaram algum produto aí inflamável e riscaram fósforo. Ele ficou sendo com o corpo carbonizado em um ramal na estrada do Puraquequara à noite de ontem. Ontem, o homem ficou ali metade do corpo completamente carbonizado da cintura para baixo. Realmente um crime macabro que foi cometido por pessoas até o presente momento não identificadas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 51 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da tranquila noite e madrugada na cidade. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Vamos começar com aqui no concurso 4.599 que acumulou. A quadra saiu para 59 apostadores, cada um recebe R$6.836,39. O terno vai pagar para 5.349 apostadores, R$113,39. As dezenas sorteadas da quina neste concurso 4.599 foram estas: 23, 27, 31, 36 e 59.
23, 27, 31, 36 e 59. A Loto Fácil no concurso 1621 teve 7 apostadores com 15 pontos. Cada um vai receber R$261.159,69. Eles são de Itamari, na Bahia, Guriíba, no Paraná, Paranaguá, também no Paraná, Imbituba, Santa Catarina, Campinas e Guarulhos, São Paulo, e Capital, São Paulo. 14 acertos, 650 apostas, R$1.255,57 é o prêmio. As dezenas sorteadas da Loto Fácil foram estas: 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23 e 24. 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23 e 24. 6h32. Esportes. A CBF divulgou nesta segunda-feira a tabela do Campeonato Brasileiro 2018 com as datas base e as ordens dos jogos da competição. Os horários e datas exatas, no entanto, só serão definidos posteriormente. O campeonato começará dia 14 de abril, sábado, e terminará no dia 2 de dezembro, um domingo. Na estreia, o atual campeão Corinthians vai receber o Fluminense em casa. Depois de polêmicas envolvendo a arbitragem no último Brasileirão, a CBF havia decidido testar o árbitro de vídeo nas partidas na reta final do último campeonato. Porém, a medida não foi concretizada. E nesta segunda-feira, a entidade máxima do futebol brasileiro, em votação com os clubes, decidiu não utilizar o recurso para as partidas deste campeonato brasileiro. 3 jogos hoje pela Copa do Brasil. Aqui em Manaus vão jogar Nacional e Ponte Preta. Quem tem os detalhes é Thaís Gama. O Nacional encara a Ponte Preta nesta terça-feira pela Copa do Brasil. Leão entra em campo às 5h15 da tarde na Arena da Amazônia para o duelo. Após o empate diante do seu maior rival, Rio Negro, o time azulado busca se reerguer e tentar o mesmo feito de 2013, quando a Macaca foi eliminada pelo time amazonense. O goleiro do Nacional, Marcelo Valverde, ressalta a expectativa do time diante da partida desta terça-feira. A expectativa é de um grande jogo, né? Nossa equipe vem trabalhando bastante para poder surpreender a Ponte aqui, e a gente pensa na vitória, e é para isso que a gente trabalha sempre, entendeu? O grupo todo está motivado e estamos confiantes no resultado positivo para conquistar essa tão sonhada classificação para a próxima fase. Um velho conhecido da torcida nacionalina e responsável pelo gol de classificação, Danilo Rios, relembra aquele ano. Foi um jogo muito especial pra gente. Conseguimos surpreender a Ponte Preta no primeiro jogo, né, jogando um excelente futebol. Ganhamos lá dentro do Moisés Lucarelli, que é muito difícil de ganhar, e aí trouxe uma tranquilidade pra gente no segundo jogo, que também fizemos muito bem em casa, onde conseguimos mais uma vitória, né, e a classificação. Realmente foi um ano especial pro clube, e realmente esse jogo contra a Ponte ficou marcado, principalmente pra mim, que fiz o gol lá, né, no jogo de ida. Espero que o Nacional possa surpreender aí também mais uma vez. O Nacional entra em campo com um novo comandante. Após o empate diante do Rio Negro, Sinomar Naves pediu demissão. Arthur Bernardes assumiu o Leão da Vila e realizou um treino intenso na manhã de ontem. Nacional e Ponte Preta jogam às 5h15 da tarde na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. Na quarta-feira é a vez de Manaus estrear na Copa do Brasil. O Gavião do Norte recebe o CDC de Alagoas, que chega a Manaus nesta terça-feira à noite. Eu sou Thaís Gama para o Jornal da Manhã. 6h34. E outros 2 jogos também pela Copa do Brasil. Às 20h15 jogam Brasiliense e Oeste. Mais tarde, às 21h30, o Aparecidense encara o Botafogo. 2 jogos pela Libertadores da América. Ambos às 22h30, Independiente del Valle, Banfield, Melgar e Santiago Wanderers. A Bolsa de Valores de Nova York fechou em queda de 4,6% ontem, a maior retração diária desde agosto de 2011. O pessimismo no mercado financeiro americano também influenciou as bolsas internacionais e a cotação do dólar frente às demais moedas. A Bovespa fechou em queda de 2,59%, enquanto o dólar subiu
0,99% frente ao real. As bolsas asiáticas também encerraram em baixa nesta terça-feira. O índice Nikkei de Tóquio fechou em queda de 4,73% aos 21.610,24 pontos. O Topix, segundo o principal indicador, caiu 4,4% no mesmo momento para 1.743,41 pontos. As bolsas de Xangai e Shenzhen, na China, também terminaram seus pregões em queda. A primeira reunião do Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central neste ano começará na manhã de hoje, com expectativa de nova redução da taxa básica de juros, a Selic. Hoje será realizada a primeira parte da reunião e amanhã, por volta das 18h20, será divulgada a decisão da diretoria do Banco Central. No menor nível da história, desde dezembro, a taxa básica de juros, a Selic, deverá ser reduzida de 7% para 6,75% ao ano, segundo a expectativa de instituições financeiras. Se a expectativa se confirmar, será um número de corte seguido da base na taxa básica. O Banco Central vai divulgar hoje o desempenho da poupança em janeiro. No ano passado, a caderneta voltou a ter mais saques que depósitos. A aplicação ficou mais atrativa com queda dos juros e finalizou 2017 com entrada de 17 bilhões. A Petrobras ajustou os preços da gasolina para os distribuidores em 0,5% e do diesel em 0,6%. O aumento vale a partir de hoje e esta foi a terceira correção neste mês. Dos quase 500 mil de participantes presentes em todas as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos em SEJA Nacional do Ensino Médio em 2017, só 20,8% conseguiram a nota mínima exigida para obter o certificado de conclusão do ensino médio. A Marinha abriu inquérito para investigar ameaças feitas a militares por traficantes no Rio de Janeiro. Um homem armado subiu no muro do centro de instruções e apontou uma pistola a recrutas e instrutores pedindo silêncio. As empresas dos pais de Neymar, que administram a carreira do jogador da seleção brasileira, fecharam um acordo na Justiça do Trabalho para pagar 3 milhões de reais a Eduardo Musa, ex-assessor pessoal do atleta, ex-sócio de seu pai e considerado o braço direito da família do atacante entre 2011 e 2015. Duda, como é conhecido, pedia a admissão do vínculo trabalhista com as empresas de Neymar. Ele cobrava o pagamento de comissões em atraso, férias, 13º salários e aviso prévio, acrescidos de juros e correção monetária. O ex-assessor acusava as empresas de frustrar seus recebimentos trabalhistas, elaborando pseudo-contratos de prestação de serviço. O ajuste foi firmado após a audiência realizada na Sexta Vara do Trabalho de Santos em 1º de dezembro do ano passado. Foi feito o acordo que encerrou o processo que corria em segredo de justiça desde abril de 2016. O pagamento foi dividido em 20 parcelas de 150 mil. A primeira foi paga em dezembro. Um homem perdeu nesta segunda-feira os braços ao ser atacado por um dos tigres que ele alimentava em um terreno baldio do município de Vila Canales, na região metropolitana da cidade de Guatemala, informaram as autoridades locais. 6h42 em Manaus. Margot Duhalde, primeira mulher piloto de guerra na história do Chile, que ajudou a libertar a França da ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial, morreu aos 97 anos em Santiago, informou o governo chileno. Duhalde rompeu os cânones de sua época ao entrar aos 16 anos no Clube Aéreo de Santiago para aprender a voar. Anos depois, respondeu ao chamado do general francês Charles de Gaulle para pilotar avião de combate durante a Segunda Guerra Mundial. O parlamento da Venezuela, Assembleia Nacional de contundente maioria opositora, solicitou nesta segunda-feira ao presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, que receba uma delegação do Legislativo na próxima quinta-feira, quando viajar à cidade fronteiriça de Cúcuta para tratar o tema da imigração em massa de venezuelanos. A informação é da agência EFE. A chanceler colombiana Maria Ángela Holguín anunciou que nesta quinta-feira o chefe do executivo colombiano viajará para Cúcuta, cidade fronteiriça com a Venezuela, para informar sobre as medidas de aplicar aos venezuelanos presentes e que chegam ao país, uma situação que qualificou de muito complexa. O francês Zacarias Moussaoui, o único condenado nos Estados Unidos pelos atentados de 11 de setembro de 2001, acusa o governo de Donald Trump pelas condições de detenção nas quais vive na prisão de alta segurança do Colorado. Em uma carta manuscrita consultada pela agência France Press, o prisioneiro diz sofrer uma tortura psicológica em sua prisão em isolamento e exige ser ouvido por um juiz. O ex-membro da Al-Qaeda, que fez curso de pilotagem em Oklahoma para ser um dos piratas dos ataques de 2001, assina suas demandas com a expressão escravo de Alá, acrescentando as frases combatente inimigo e suposto 20º pirata aéreo.
Agora 6h44 em Manaus. Um terremoto de magnitude 5 na escala de Richter foi registrado na região de Arequipa, no sul do Peru, pouco depois que outros 2 movimentos de magnitude 4,5 terem sido sentidos na região amazônica de San Martín e em Lima. O tremor de 5 graus ocorreu às 17h31 no horário local, com epicentro a 50 quilômetros ao sudoeste do distrito de Auca, na província de Caravelí, segundo o relatório do Instituto Geofísico do Peru. O movimento teve uma profundidade de 40 quilômetros e alcançou 3 graus de intensidade em Iauca. A polícia das Maldivas prendeu o presidente da Suprema Corte, Abdullah Said, e o ex-ditador Maumoon Abdul Gayoom, meio-irmão do atual presidente Abdullah Yamin, pouco depois de ser declarado estado de emergência após uma decisão do Supremo anulando as sentenças de vários opositores. O presidente do Supremo e o ex-ditador Gayoom, que governou com mão de ferro entre os anos de 1978 a 2008, foram detidos ontem à noite, poucas horas depois da declaração de estado de emergência no país, segundo publicou hoje o jornal local Minharu. Said foi preso no interior do Supremo Tribunal em companhia do juiz Ali Hamid e o administrador judicial Hassan Said, embora as acusações contra ele ainda não tenham sido reveladas. A Justiça Federal em Brasília marcou para esta terça-feira interrogatório do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Ele sairá do presídio da Papuda, escoltado por policiais, para ser ouvido na 10ª vara no processo em que é acusado de obstrução de justiça. O plenário do Tribunal Superior do Trabalho pode analisar se a reforma trabalhista vale apenas para contratos novos. O posicionamento depende da maioria de 2/3 dos ministros. O ministro Luiz Fux vai assumir hoje o comando do Tribunal Superior Eleitoral, órgão responsável por organizar as eleições no país. Membro do Supremo Tribunal Federal desde 2011, Fux assumirá o lugar do atual presidente Gilmar Mendes, que termina mandato de 4 anos na corte. A ministra Rosa Weber assume a vice-presidência. O ex-marqueteiro do PT, João Santana, e a mulher e sócia dele, Mônica Moura, prestaram depoimento como testemunhas de acusação no processo sobre o sítio de Atibaia nesta segunda-feira e afirmaram que houve caixa 2 na campanha para a reeleição do ex-presidente Lula em 2006, pago pela Odebrecht. Mônica disse que a campanha custou 18 milhões de reais, mais ou menos 8 em doações oficiais e 10 milhões em caixa 2. Segundo João Santana, esses valores eram aproximadamente de 20 a 30% do valor oficial da campanha. Ela disse ainda que recebeu os valores de caixa 2 da Odebrecht em 2006 para a reeleição de Lula e em 2010 para a eleição de Dilma Rousseff. Ela negociava os pagamentos com Antônio Palocci e com João Vacari Neto. Bancada do PTB se reúne hoje na Câmara e deve discutir a situação da deputada Cristiane Brasil. O governo insiste na posse dela como ministra, mesmo com a suspensão após decisão da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. A deputada também aguarda análise de um recurso no Supremo que pede uma decisão sobre o assunto o mais rápido possível. Em entrevista ontem à noite, o presidente Michel Temer admitiu algo que o governo só reconhecia nos bastidores. Se não aprovar em fevereiro, fica difícil aprovar a reforma da Previdência este ano. Conseguir a adesão dos deputados é uma tarefa que o presidente chamou de urgente em mensagem enviada ao Congresso. Enquanto isso, um estudo do Ministério do Planejamento mostra que a cada dia os gastos com pensões e aposentadorias consomem mais do dinheiro que deveria ir para as escolas e hospitais, obras de infraestrutura e para a segurança pública. 6h48. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Caixa 2 pagou até 10 milhões da campanha de Lula, diz Mônica Moura. A Folha de São Paulo. Novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo afirma receber auxílio moradia e diz que é pouco. O Estado de São Paulo. Juízes do Rio têm verba até para material escolar. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Barragem do Lago Paranoá pode desabar, alerta Sinduscom. Valor econômico. Bolsa de Nova York afundam. Dow Jones tem maior queda em pontos da história. Estado de Minas. Casos prováveis de dengue, zika e chikungunya disparam em uma semana. No Recife, o Jornal do Comércio. Pernambuco investiga 5º caso suspeito de febre amarela. Fortaleza, Diário do Nordeste. Quadrilha explode e assalta carro forte em Aracati. Cerca de 10 homens participaram da ação. Porto Alegre, 0 hora. Principais universidades particulares do Rio Grande do Sul não aderem ao novo FIES. Brasil Econômico.
econômico. Petrobras anuncia novo aumento de preço da gasolina para esta terça-feira. Edições impressas locais que chegam à nossa redação, o Centenário Jornal do Comércio. TVs puxam o otimismo da indústria. A crítica. Transporte coletivo. Passageiros sumiram. Em tempo. Parceria público-privada prevê a implantação do BRT em Manaus. Participaram dessa edição reportagens Thaís Gama, Valdino Castro, José Alberto Zegdeg, Tamar Jardina, Geraldo Campelo, J. Rai, Larissa Balheiro, Rafael Costa e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.